Durante sessão do Tribunal Superior Eleitoral, que decidia se referendava ou não a liminar concedida pelo corregedor da Corte, ministro Benedito Gonçalves, que, atendendo a pedido da coligação petista, mandou censurar um documentário, confiscar a monetização de canais e, caso não sejam apresentados dados de autoria, bloquear dezenas de perfis nas redes sociais. No caso da Folha Política, a decisão determina o confisco de toda a renda gerada pelo jornal, atuando como aparente reforço a uma medida do mesmo tribunal, que congela e confisca todos os rendimentos gerados pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021, isto é, há mais de um ano. Além disso, mantém o nosso jornal sob ameaça de bloqueio e outras medidas mais gravosas. Em voto que terminou vencido, o ministro Carlos Horba votou contra a concessão da liminar, apontando alguns elementos essenciais da ação. O ministro apontou que a liminar foi concedida aceitando como verdadeira a narrativa apresentada pela coligação petista, sem que a coligação tivesse sequer apresentado elementos mínimos para o pedido, e ressaltou ainda o caráter de censura da liminar concedida. O ministro apontou que os petistas apresentaram tão somente um arremedo de conjecturas. Entendo que os elementos trazidos à colação pela coligação representante não são suficientes para a adoção das drásticas medidas deferidas na decisão, ora submetida a referendo do plenário. Horba explicou que a coligação petista traz uma suposta análise, encomendada pelos próprios partidos. Ele disse: a longa petição inicial de 153 laudas contém uma narrativa da qual exurge uma série de conjecturas e exposições amparadas exclusivamente por uma análise encomendada pela representante que consubstancia, por óbvio, documento unilateralmente produzido. O ministro explicou ainda que, com base nessa narrativa encomendada, a coligação pediu e obteve duras restrições a direitos fundamentais. Ele afirmou: a partir dessas ilações e com tal supedâneo, busca provimento jurisdicional com severos impactos no gozo de diferentes direitos fundamentais dos representados. O ministro exemplificou com o caso do documentário que foi censurado sem que sequer se conheça o seu conteúdo, apenas porque a coligação julgou que sua exibição pode prejudicar a campanha de Lula. Horba afirmou: a petição inicial, de 153 páginas, repita-se, enfrenta a questão do documentário em um único parágrafo. Com essa limitada análise, conclui com a suposição de que o documentário, cujo conteúdo se desconhece, como bem destacado há pouco pelo eminente ministro Raul Araújo, será prejudicial à campanha do candidato da coligação representante e que, por isso, não pode ser veiculado, em aparente contraste com o disposto no artigo 220 da Constituição Federal. O artigo 220, mencionado pelo ministro, dispõe em seu caput a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. O ministro alertou: a fragilidade dos elementos acostados em exordial, em contraste com a gravidade das medidas pleiteadas, evidencia que se encontra ausente a plausibilidade jurídica do alegado pela representante, pelo menos no juízo de delibação que ora se procede. Não se encontra patente, pelo menos por ora, a probabilidade do direito buscado pela parte autora. Apontando que o suposto abuso de poder político e econômico ou dos meios de comunicação deve ser verificado em um processo com direito ao devido processo legal e ao contraditório, o ministro lembrou que a Justiça Eleitoral deveria realizar a menor interferência possível no debate democrático e votou contra a liminar pedida pela coligação petista. O resultado da votação, entretanto, referendou a liminar com os votos do relator Benedito Gonçalves e dos ministros Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Alexandre de Moraes.
A Folha Política também é alvo da liminar concedida pelo ministro Benedito Gonçalves a pedido da coligação petista. O ministro afirmou que vê farta prova documental da existência de um suposto ecossistema de desinformação em favor do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Entre as supostas evidências trazidas pela coligação, entretanto, há uma série de gráficos de interações em redes sociais, nenhum dos quais mostra a Folha Política. O pedido feito pela coligação petista apresenta 4 eixos temáticos, nos quais, acreditam os autores, pessoas agiriam em conjunto: violência e criminalidade, religião e costumes, descredibilização do sistema eleitoral, agenda socioeconômica do adversário. Em nenhum desses itens há qualquer citação à Folha Política ou a qualquer matéria publicada pelo jornal que pudesse ser classificada como falsa ou desinformativa. Nenhuma matéria, nenhum link, nenhum print da Folha Política foi apresentado. Da mesma forma, a coligação petista apresenta inquéritos em que o TSE deferiu a retirada de conteúdos do ar e atribui a conduta a todo o grupo de seus desafetos. A Folha Política não consta de nenhuma das ordens de supressão de conteúdo apresentadas. A Folha Política é apresentada em um segundo bloco argumentativo, somando o número de inscritos de 3 canais concorrentes para simular alguma espécie de união entre eles. A peça descreve uma estratégia comercial de impulsionamento utilizada por um dos canais, e isso foi suficiente para atribuir tal estratégia aos outros, sem a apresentação de qualquer indício de que o façam. Trata-se de estratégia típica de perseguição política aberta, em que acusações são feitas de forma coletiva, genérica, desorganizada, desprovida de qualquer liame documental, sem qualquer individualização de condutas. A peça da coligação acusa ainda a Folha Política de ser investigada em outros inquéritos, sem mencionar que os inquéritos, assim como o atual, foram abertos a pedido de partidos da extrema-esquerda, com base em narrativas produzidas por eles mesmos, e que vários dos inquéritos mencionados foram arquivados após não encontrarem nenhum ilícito. Não foi arquivado o chamado Inquérito do Fim do Mundo, que há mais de 3 anos se alonga, embora seja denunciado como ilegal e inconstitucional, inclusive a cortes internacionais. Seguem também abertos inquéritos abertos de ofício pelo ministro Alexandre de Moraes, onde delegados escolhidos a dedo por ele realizam diligências contra um lado do espectro político. Entre as medidas impostas pelo ministro Benedito Gonçalves em sua liminar à Folha Política estão a suspensão de impulsionamentos, algo que a Folha Política sequer realiza, e a desmonetização do canal até o fim das eleições, muito embora a renda do jornal já esteja sendo confiscada há mais de 15 meses em inquérito cuja relatoria é atualmente do próprio ministro Benedito Gonçalves. O procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. Esses depoimentos, relatórios e reportagens, produzidos por pessoas interessadas, embasam medidas extremas contra conservadores, geralmente sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado a pedido do Ministério Público por falta de indícios de crime. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 15 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Na liminar referendada neste julgamento, somam-se ainda mais medidas restritivas à Folha Política e a outros jornais e sites conservadores. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org.
Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Agradeço ao ministro Sérgio Banhos, como voto o ministro Carlos Orbach. Senhor presidente, como bem explicitado no voto do eminente relator, trata-se de apreciação da medida liminar concedida por Sua Excelência em sede de ação de investigação judicial eleitoral, tendo em vista, obviamente, os parâmetros fixados no artigo 300 do Código de Processo Civil. Assim, no âmbito de cognição própria desta fase processual, entendo que os elementos trazidos à colação pela coligação representante não são suficientes para a adoção das drásticas medidas deferidas na decisão ora submetida a referendo do plenário. Com efeito, a longa petição inicial, de 153 laudas, contém uma narrativa da qual surge uma série de conjecturas e suposições, amparadas exclusivamente por uma análise encomendada pela representante, o que consubstancia, por óbvio, documento unilateralmente produzido. Por outro lado, a partir dessas ilações e com tal supedâneo, busca provimento jurisdicional com severos impactos no gozo de diferentes direitos fundamentais dos representados. Essa circunstância é evidente no que diz com o documentário Quem Mandou Matar Jair Bolsonaro. A petição inicial, de 153 páginas, repita-se, enfrenta a questão do documentário em um único parágrafo, o de número 106, página 82. Com essa limitada análise, conclui com a suposição de que o documentário, cujo conteúdo se desconhece, como bem destacado há pouco pelo eminente ministro Raul Araújo, será prejudicial à campanha do candidato da coligação representante e que, por isso, não pode ser veiculado, em aparente contraste com o disposto no artigo 220 da Constituição Federal. A fragilidade dos elementos acostados à exordial, especialmente em contraste com a gravidade das medidas pleiteadas, evidencia que se encontra ausente a plausibilidade jurídica do alegado pela representante, pelo menos no juízo de delibação que ora se procede. Não se encontra patente, pelo menos por ora, a probabilidade do direito buscado pela parte autora. Ademais, o indeferimento da liminar em nada impactará o resultado útil do processo, dirigido que é a apuração, após longa e adequada instrução processual sob a lógica do contraditório, da ocorrência de abuso de poder político e econômico, bem como de abuso dos meios de comunicação. A isso se soma a orientação decorrente do exercício do poder normativo deste Tribunal Superior Eleitoral, o qual, a editar a resolução TSE 23610 de 2019, fez constar de seu artigo 38 que a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático. Com essas breves considerações, pedindo todas as vênias ao relator e aos que, porventura, o acompanhem, meu voto não referenda a decisão e, portanto, indefere a liminar pleiteada em totum pela representante. É como voto.